E aí, vamos fazer um exercício sobre Grécia da Unesp aqui? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai de exercícios, hein? Mas antes de continuar, é claro, já dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis de História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Lembrando que hoje a gente vai com esse exercício aí da Unesp, que vai trazer o assunto de Grécia Antiga e especificamente, como nós veremos, o assunto político da democracia. Tá aí o exercício da Unesp, então, a palavra democracia. Você já ouviu essa palavra aí? Você sabe o significado dela? Lembre que na sua origem pode aparecer, né, demos, como povo, e cracia, de poder ou governo. Então é o povo no poder ou o governo do povo. Só que lembra que existe uma certa distinção de quem é esse povo aí, né? Mas se liga aqui. A palavra democracia originou-se na Grécia Antiga e ganhou conteúdo diferente a partir do século XIX. Então, se a gente for pensar, a democracia aí que ele coloca, né, diferente a partir do século XIX, talvez mais associado aí, é claro, a contextos políticos derivados de iluminismo, de repúblicas e por aí vai. Mas, ao contrário do seu significado contemporâneo, que também envolve, né, essa ideia aí de repúblicas, né, com voto aí basicamente a todas, né, os cidadãos, né, praticamente, pelo menos em determinados momentos aí, né, mulheres começam depois a votar também, analfabetos e tudo mais, mas ao contrário do seu significado contemporâneo, então, do século XIX para frente, a democracia na polis grega. Você lembra o que significa polis? É a cidade-estado. Lembra que entre, né, as várias cidades-estado gregas, você tinha duas principais que eram Atenas e Esparta. Atenas, é claro, caracterizado pela sua democracia. E Esparta lá pelos guerreiros, você lembra? This is Sparta! E o cara tá caindo até hoje lá. Bom, mas se liga que nós temos então esse exercício da Unesp perguntando sobre a democracia na Grécia Antiga, então, sobre o que fala a alternativa A. A alternativa A coloca para gente que a democracia na Grécia Antiga funcionava num quadro de restrições específicas de direitos políticos. Pode ser, porque ele coloca essa ideia de restrição específica de direito político. Então, há uma restrição, beleza? Convivendo com a escravidão, a democracia ateniense era escravista? Era. Excluindo do direito de participação os estrangeiros? Eram excluídos? Eram. E também de participação as mulheres. Aí que é importante, é uma coisa meio básica aí, se você lembrar, no estudo da Grécia e também na cobrança em vestibulares, essa ideia aí de que a escravidão lá, né, sustentava essa democracia, até por conta de gerar o ócio para o cidadão, né, então tempo livre, porque praticamente tudo era feito pelos escravos lá em Atenas. Lembre que então os escravos não podiam votar, também eram excluídos do direito, né, os estrangeiros. Lembre que estrangeiro também pode aparecer para a gente aí em vestibulares, em provas, com a expressão de metecos. Ficar esperto nessa associação também com a expressão metecos, que pode ser associado a estrangeiros, e as mulheres. Então aí que nós temos uma coisa muito relevante também para destacar de que se esse pessoal era excluído, quem que era cidadão? Você lembra de que era homem, livre, maior aí de idade, geralmente se fala de 21 anos e tal, depende do ponto de vista, mas 21 anos e tal, e filho de pais e mães, né, pai e mãe atenienses. Isso é aquela ideia de que o cara não podia ser considerado estrangeiro porque ele não tinha participação política. Então, isso era uma democracia, primeiro, exclusivista, porque excluía grande parte da população. Era uma democracia escravista, porque precisava do escravo para ter esse ócio para o cidadão e discutir política na praça pública lá. E era também uma democracia patriarcal, por só permitir os homens, então. Então, ficar esperto aí em quem era considerado cidadão e quem não era considerado cidadão, quem era excluído da participação política, do direito ao voto, lá em Atenas. O que você acha dessa alternativa? Poxa, eu acho essa alternativa, como diria o garoto Vaco, o cowboy, bem interessante aí, mas vamos para a alternativa B na sequência que nós temos. A democracia na Grécia Antiga abrangia o conjunto da população da cidade, tipo, o conjunto da população da cidade.
Todo mundo que morava na cidade era cidadão? Reconhecendo o direito de participação de camponeses e artesãos em assembleias plebeias livremente eleitas. Pô, direito de participação em camponeses, não necessariamente assim. Se o cara era ateniense, era camponês, homem, maior de 21 anos e tal, tudo bem, né? Mas se não, não. Lembrando também que nós temos aí, né, a ideia de assembleias plebeias. O conceito plebeu, né, ele aparece mais, na verdade, entre os romanos, né? Que é o lance lá da plebe, né, da grande quantidade dos moradores lá em Roma, pequenos proprietários de terra, artesãos, né, comerciantes também. Então, na verdade, essa ideia de assembleia plebeia não, mas o grande erro aí dessa alternativa está nessa ideia de que a democracia abrangia todo o conjunto aí da população da cidade. Isso não era verdade. Bom, continuando aqui, então a alternativa B está, desculpe aí, mas está errada. Vamos para a alternativa C, então, na sequência. A democracia grega pregava a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei. Se o cara fosse ateniense, né, filho de pai e mãe ateniense, homem, maior de 21 anos e livre, acho que sim. Não importava mais se ele era rico ou pobre, mas tinha que ser homem, maior de 21 anos, livre, filho de pai e mãe ateniense. Pregava a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei, garantindo a todos o direito de tomar a palavra na Assembleia dos cidadãos reunida na praça da cidade. Então, lembrando, igualdade de todas as camadas sociais, na verdade, como eu falei, se for considerar todos os atenienses com direito a voto de qualquer camada social, aí sim, mas está muito abrangente essa alternativa. Garantir a todos o direito de tomar palavra na Assembleia? Não. Garantia homem maior de 21 anos, né, livre, filho de pai ateniense. Portanto, a alternativa C está incorreta. Vamos para a alternativa D na sequência, então, para você que você está acompanhando aí, que eu estou vendo, está anotando, está fazendo suas anotações. Com a alternativa D falando que a democracia na Grécia evitava a participação dos militares e guerreiros. Não necessariamente, isso não é comprovado. E se o cara era ateniense, né, filho de pai e mãe ateniense, homem maior de 21 anos, era guerreiro, porra, participava. Considerando-os incapazes para o exercício da livre discussão e para a tomada de decisões consensuais. Não, falar que o cara é guerreiro, militar, então ele não tem capacidade aí para exercitar a livre discussão e tal, não tem capacidade, né, digamos até, sei lá, intelectual e tal, ou para tomar decisões em conjunto. Não. Essa alternativa D está errada. Vamos para a alternativa E, que é a última alternativa aí para você. A alternativa E que nos fala a democracia grega era exercida pelos cidadãos de maneira indireta. Não, até se me desculpe que eu não defini para você aí que está assistindo a ideia de que era uma democracia de novo. É aí, direta, porque era o cidadão que ia lá diretamente e falava o que ele queria. A nossa democracia, se é que a gente pode chamar isso de democracia, ela é indireta, é que o pessoal fala representativa. A nossa democracia é representativa. O nosso voto é direto, mas a democracia, se for ver, ela é indireta. É uma democracia representativa. A gente elege alguém para ir lá criar lei, vereador, deputado, senador. Aqui, né, no caso, em Atenas lá, não nessa alternativa, mas em Atenas, a ideia é de que eu, diretamente, digamos, você, cidadão, vai lá e vai criar lei, o que não é o caso que acontece hoje. Mas voltando, então, considerando que esses escolhiam seus representantes políticos por intermédio de eleições periódicas e regulares. Então, primeiro, a democracia era exercida pelos cidadãos, quem era considerado cidadão, de maneira aí, justamente direta. Considerando que eles escolhiam seus representantes políticos, não, eles não escolhiam representantes políticos, porque eles eram os próprios representantes políticos. Está entendendo? Por intermédio de eleições periódicas e regulares. Periodicamente, regularmente, eles iam lá e elegiam esses representantes? Não, você tem ali, por exemplo, a Bulé, a Eclésia e tal, outros órgãos políticos, e até podia rolar essa questão, né, de eleger e tal representantes. Mas nesse caso aí, né, de falar de como a democracia era exercida, em termos de criação de leis e tal, era o próprio cidadão que fazia isso aí. Portanto, é bom ficar esperto que essa alternativa você acha que está como? Tá muito errado, entendeu? Tá errado aí. Portanto, se você lembrar,
A alternativa correta é a alternativa A. Lembrando aí que, então, a democracia na Grécia funcionava num quadro de restrições específicas de direitos políticos. Então, está restringindo uma galera aí. Convivendo com a escravidão, excluindo do direito de participação os estrangeiros, também chamados de metecos, e as mulheres, sim. Então, voltando, Atenas, ou a democracia grega, que a democracia ateniense é a democracia grega, se for ver, é justamente uma democracia direta, escravista, exclusivista, patriarcal. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado da resolução de exercícios hoje da Unesp aqui com o Prof. Elvis do História em Casa, e não deixe então de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal se não é inscrito, de ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece de compartilhar o canal com a galera e não esquece também de deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Lembra aí, então, e espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios. Até a próxima aí, resolução com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!